É um dia normal em Hong Kong, quando de repente o maior tsunami da história atingiu a cidade, inundando rapidamente as ruas e enchendo os prédios. As pessoas fugiram em pânico, tentando encontrar um local seguro para poderem se esconder, mas a água é mais rápido do que elas. Apenas aquelas que conseguem chegar a um andar alto o suficiente conseguem sobreviver, e Hong Kong perdeu a maior parte da sua população em apenas algumas horas. Dessa maneira, 5 anos depois, a Asha ainda tem pesadelos com o horror que sentiu naquele dia. No entanto, todas as manhãs ela reprime o seu medo e segue em frente para continuar sobrevivendo. Ela mora em um prédio alto que estava em ruínas e aproveita o lixo para esconder suas coisas de potenciais inimigos. Ela tem vasculhado qualquer coisa útil durante a água ao longo dos anos e criou esconderijos por todo o apartamento. Ela fez um buraco sob as almofadas do sofá e toda manhã ela vai até o telhado e pega um pouco de água limpa do seu esconderijo secreto, que também é cuidadosamente escondido. Depois de beber um pouco, ela escuta o rádio, mas ignora a mensagem gravada informando sobre um abrigo do governo com suprimentos e escolhe música ao invés disso. Ela tem o cuidado de usar fones de ouvido para evitar barulhos extras. Em seguida, usa uma toalha para coletar o orvalho da manhã, que adiciona à sua reserva de águas. Ela também mede todas as garrafas para acompanhar quanto de água limpa lhe resta e não consegue deixar de se preocupar porque não chove há muito tempo. Depois de terminar as tarefas, ela come um macarrão instantâneo enquanto se lembra dos belos restaurantes com comidas deliciosas que costumava visitar com seus amigos. Depois, a Asha usa binóculos para observar a área. Apenas o topo dos prédios podem ser vistos saindo da água, e ocasionalmente esses prédios começam a desmoronar. Ela também se certifica de que os poucos vizinhos sobreviventes ainda estão nos seus apartamentos. De repente, ela vê uma caixa flutuando na água e corre para outra janela, onde instalou um mecanismo improvisado com um arpão que ela usa para catar qualquer coisa que aparecesse ali. Com um tiro rápido, ela consegue pegar a caixa, mas ao tentar puxá-la, algo na água puxa para baixo e faz com que ela bata na borda da janela, machucando seu braço bastante. A Asha ignora a dor e continua puxando contra a força misteriosa, caindo para trás com um chicote quando a criatura finalmente solta. Em seguida, a Asha traz a caixa para dentro e o animal se vinga enviando uma onda contra ela. A caixa tem principalmente lixo, mas ela também encontra uma garrafa de álcool. No caminho de volta para o telhado, a Asha encara a porta no final do corredor antes de se mover novamente. Claramente abalada, ela usa o álcool para limpar a sua ferida antes de enrolá-la e suportar a dor. Durante a noite, ela escuta gritos e olha para fora para descobrir que 2 barcos de saqueadores violentos chegaram e estão atacando os vizinhos. Tem também um homem no outro telhado olhando para o prédio dela, então a Asha se esconde por alguns segundos antes de olhar novamente. Parece que os barcos estão vindo para o lugar onde ela estava, então ela desce correndo, esconde todas as suas coisas diárias, cobre o colchão e até joga um pouco de sujeira no corredor para parecer que não era habitado. Então ela se esconde atrás de uma parede falsa em um armário, garantindo que permanecesse em silêncio enquanto os saqueadores entram no quarto e começam a procurar por comida, até mesmo verificar o armário. Felizmente, eles não encontram nada, mas a Asha se assusta quando escuta um tiro. Um garoto atirou porque pensou ter visto algo se mexendo, mas foi engano. Depois que o grupo se vai, a Asha chora aliviada e tenta se acalmar com uma boa lembrança. Antes da tragédia, a Asha havia ganhado uma meia-irmã e ela levou ela para uma refeição para começar a se aproximarem. No dia seguinte, ela encontrou outra caixa e entre toda a tralha que estava lá dentro, ela fica animada ao encontrar um pote de mel. No entanto, esse momento de alegria dela é arruinado porque ela vê um corpo flutuando na água. Algum tempo depois, enquanto a Asha estava ocupada, alguém se infiltra e começa a pegar coisas dos esconderijos secretos da Asha. A Asha pensa que escutou algo, mas não consegue ver nada, então ignora por enquanto. Quando ela se prepara para dormir, escuta outro barulho e vai investigar com a sua lanterna, mas, mais uma vez, não encontra nada. Em seguida, ela lava o rosto e deixa o sabonete fora de propósito para finalmente pegar o intruso, que acaba sendo uma menininha pequena. A Asha agarra ela pelo ombro para confrontá-la do porquê que ela estava fazendo isso, mas a criança a chuta e foge dali, levando algumas coisas, incluindo a lâmpada improvisada da Asha. A menina desce pelo corredor, mas antes de abrir a porta misteriosa, escuta a Asha se aproximando e vai embora novamente. Naquela noite, a Asha sonha com o tempo em que foi fazer compras de roupas para o aniversário da sua meia-irmã e como disse para sua amiga como ela estava ansiosa para sair da casa dos seus pais. Quando ela acorda, ela percebe que parte dos seus mantimentos estava faltando, então a Asha começa a seguir as embalagens vazias e encontra a menina dormindo com a lanterna. A Asha não tem coragem de acordá-la, então vai fazer alguma comida.
Quando a menina finalmente acorda, ela sai procurando mais compartimentos escondidos. Dentro de uma tomada falsa, ela encontra um envelope com fotos da Asha e sua irmã, mas é pega em flagrante. A criança foge e a Asha se apressa para colocar as fotos de volta no seu lugar, sem perceber que deixou cair uma. Em seguida, ela prepara uma segunda porção de macarrões e a leva para a criança, lembrando-se da noite do jantar de aniversário da sua irmã. Seus pais presentearam a sua irmã com o colar da família, o que deixou a Asha irritada, pois como primogênita, ela deveria ter recebido. Uma discussão se seguiu e a Asha acabou saindo. No presente, é mostrado que a Asha estava usando esse colar agora. A menina ignora a oferta de comida, então a Asha só deixa ali do lado dela. A criança devora em momentos a comida. Mais tarde, ela percebe que a Asha deixou um colchão para ela também. Ela não o usa, mas na manhã seguinte devolve a Asha todas as coisas que havia roubado. No almoço, a Asha faz 2 porções de macarrão novamente e deixa um para a menina, para que depois ela fosse comer no telhado. No entanto, a criança logo se junta a ela e imita tudo o que ela faz, fazendo elas irem e se aproximarem. Isso faz a Asha lembrar a felicidade da sua antiga vida. Durante a noite, a menina finalmente aceita pegar o outro colchão e dorme do lado da Asha. Logo, ela começa a chorar e tenta se esconder, mas Asha diz a ela que estava tudo bem chorar e ter medo, é normal. A menina sente saudade da sua família, mas acredita que verá sua mãe em breve porque estava construindo um barco para encontrá-la. Ela também menciona o seu nome como Rei Rei. Depois de outra noite cheia de pesadelos, a Asha leva a Rei Rei com ela para o telhado para seguir a rotina. A Rei Rei estava brincando com a porta e retira a fechadura para que, quando a porta se fechar acidentalmente, elas não consigam abri-la do lado de fora. A Asha fica chateada, mas a Rei Rei imediatamente mostra que pode abrir fechaduras e a abre novamente. Mais tarde, enquanto a Asha estava preparando uma nova refeição, ela percebe que seu colar sumiu. Nesse momento, ela escuta alguns ruídos e olha pela janela para descobrir que os saqueadores voltaram. Então, ela pede a Rei Rei que fique em silêncio enquanto esperam até que eles vão embora. Mais tarde, enquanto a Asha ajuda a Rei Rei a se limpar, a menina pede para ir embora juntas, mas a Asha se recusa. Ela diz que esse é o seu lar e que não há nada lá fora de qualquer maneira. Então, a Asha pergunta a Rei Rei se ela pegou seu colar, mas a Rei Rei diz que não e corre para outro apartamento, ofendida pela acusação. Durante a noite, a Asha janta sozinha e percebe que estava faltando água. Ela vai investigar e descobre que a Rei Rei pegou para lavar. Isso desencadeou outra lembrança de quando ela escutou que um tufão estava chegando aos países vizinhos e como brigou com a sua mãe, que queria que ela se casasse e fosse uma boa esposa. Durante a noite, os pesadelos pioraram. A Asha continua vendo todos os corpos na água. Quando acorda, por um segundo, ela confundiu a Rei Rei com a sua irmã e ensina a Rei Rei como lidar com a eletricidade no prédio. Mas a Rei Rei a interrompe para perguntar sobre a porta no final do corredor. A Asha pede para ela ignorar aquilo, pois aquele quarto tem um cheiro ruim e se o abrirem, o odor se espalhará por todo lugar. Outra lembrança mostra a Asha assistindo às notícias, que relatavam a completa destruição de Singapura pelas inundações. Sua mãe desligou a televisão e falou sobre a próxima reunião familiar, mas a Asha não pode ir. Outra discussão se seguiu e a Asha disse à sua família que faziam ela se sentir como se fosse uma prisioneira antes de sair do apartamento. De volta ao presente, a Rei Rei estava usando o rádio e escuta a mensagem sobre o abrigo. Ela corre até a Asha pedindo ela para ir até lá. A Asha se recusa, explicando que é perigoso sair. Uma discussão se inicia e a Rei Rei chama a Asha de zangada e amargurada antes de sair do quarto. Seguindo para outro cômodo, a Asha descobre que a Rei Rei estava construindo uma jangada com lixo e também tem uma pistola de sinalização. A Asha imediatamente a retira e faz uma confissão. Há algum tempo ela tentou sair, mas a situação lá fora era tão horrível que ela teve que voltar. Depois de se reconciliarem, a Asha, como a sua irmã, a seguiu para fora do apartamento depois da briga com seus pais, pedindo para ela não ir. A Asha explicou que era hora de se mudar, mas prometeu que ainda sairiam juntas. Na manhã seguinte, finalmente estava chovendo, então a Asha e a Rei Rei correm para o telhado para coletar muita água e guardá-la adequadamente. Enquanto trabalham, a Rei Rei percebe que o colar da Asha simplesmente caiu. Em seguida, a Asha descobre a foto que foi deixada para trás e fica sobrecarregada de memórias. Então a Rei Rei a confronta e lembra que elas estavam juntas nessa. Quando a Asha vai para a cama, ela fica surpresa ao encontrar algo embaixo do travesseiro. É o seu colar, que caiu porque o fecho estava quebrado. Se sentindo mal pela forma como ela tinha tratado a Rei Rei, na manhã seguinte, a Asha começa a trabalhar sem parar até conseguir construir uma jangada.
A Rei fica super animada e a Asha se lembra da noite da discussão de novo, quando a sua irmã estava tentando dizer a ela que ela deixou o colar no casaco da Asha, quando de repente as pessoas na rua começaram a correr em pânico porque havia um tsunami enorme atrás delas que atingiu as ruas em segundos. De volta ao presente, a Asha decide presentear a Rei com o seu colar. Algum tempo depois, a dupla reúne suprimentos para a jangada para partir. A Rei estava ouvindo o rádio e os fones de ouvido se desconectaram acidentalmente, fazendo com que a música ecoe alto no quarto. A Asha corre para desligar, mas logo escutam vozes dos saqueadores lá fora. Entrando em pânico, a dupla corre para se esconder e esconder todos os seus objetos pessoais o mais rápido possível. Então a Asha empurra a Rei para o buraco atrás da parede falsa do armário. Não há espaço suficiente para as duas, então a Asha fica escondida no quarto fedorento. Logo os saqueadores entram pela janela. O local onde a Asha estava, ela encontra várias fotos de família, e eram da família dela, porque esse é o seu antigo apartamento. Os saqueadores iniciam uma busca muito mais intensiva dessa vez, destruindo tudo o que podem encontrar, incluindo a jangada. Um homem vai pro quarto fedorento e faz caretas com o cheiro podre que tinha ali, mas continua se movendo e remove alguns lençóis antigos, apenas para encontrar os corpos dos pais da Asha, fazendo com que ele vomitasse. Ao mesmo tempo, a Asha também vomita, lembrando da noite da tragédia, quando a onda estava levando tudo no seu caminho, matando dezenas de pessoas por segundo. Todos começaram a se empurrar por uma chance de sobreviver. Então a Asha arrastou a sua irmã para dentro de um prédio para pegar as escadas, mas logo a multidão o seguiu e de volta ao presente, os saqueadores estão pegando toda a comida e olhando para a foto da Asha. O garoto encontra o armário e percebe algo estranho, então os outros saqueadores o ajudam a mover a parede falsa e capturam a Rei. A Asha escuta tudo do seu esconderijo no quarto fedorento e tem mais um flashback. Quando estavam subindo as escadas, a irmã tropeçou e ficou para trás, sendo completamente pisoteada pela multidão. A Asha estava em pânico e continuou correndo, sem perceber que a sua irmã estava desaparecida, até chegar ao telhado. De repente, a Asha escutou assustada o grupo de saqueadores vindo na direção dela porque a Rei contou e rapidamente a nocauteiam. Quando ela acorda, a Asha estava amarrada e o saqueador estrangeiro tenta se aproveitar dela. Nesse momento, o líder o chama, e os saqueadores levam a Rei e todos os suprimentos para o barco. A Asha é logo arrastada para fora também, e olha ao redor para Rei. Ela lembra da sua irmã, fazendo-a perceber de que não pode cometer o mesmo erro novamente. Ela puxa a corda, mas o homem puxa de volta e faz ela cair na água. Felizmente, há um CD quebrado por perto, então a Asha usa para atacar o homem, que tenta afogá-la com raiva. Após a luta, a Asha finalmente alcança a pistola de sinalização no bolso e atira no homem, matando ele na hora. Os outros saqueadores escutam todo o barulho e voltam para o prédio, mas não encontram a Asha. O grupo se dividiu para procurar por ela. Eles escutam ela chorar e vão atrás dela, mas isso faz parte da sua armadilha. Ela fez o cara cair com uma corda e depois o mata com um violão. Em seguida, pega a sua faca e corre para outra sala para ligar o rádio. Logo um saqueador segue o barulho. A Asha pula nele por trás, esfaqueando. Não o suficiente, o grupo começa a lutar com a Asha, jogando em um colchão para tentar sufocá-la. Felizmente ela consegue alcançar a faca e começa a esfaquear o cara. A mulher que estava no meio dos saqueadores também escuta um barulho e encontra uma lata com fogo dentro. A Asha a surpreende jogando óleo nela e a empurra para outra sala, onde a incendeia antes de bloquear a porta para queimar lentamente. O líder escuta os gritos e se move naquela direção, mas quando desce as escadas, a Asha pula nele para esfaqueá-lo. Outra luta se inicia, durante a qual o líder acerta a Asha algumas vezes antes de tentar sufocá-la. A Asha continua a lutar, pega um tubo que tinha ali e acerta no homem até matar ele. Quando ela liga a lanterna, o garoto aparece e atira, então a Asha corre imediatamente para o telhado. O garoto vai atrás dela e assim que ele sai, a Asha fecha a porta depois de remover a fita, prendendo o saqueador no telhado. O garoto começa a implorar por ajuda com uma voz inocente. A Asha considera ter piedade dele, mas logo ele começa a atirar na porta, então a Asha vai embora. Resta apenas um saqueador no barco. Ele estava cuidando da Rei. A Asha vai até ele pela janela e usa o seu dispositivo parecido com um arpão, mas ela erra o tiro e ele cai na água. Quando o homem se move para verificar o barulho, a Rei aproveita a chance para empurrá-lo para fora do barco, mas o homem a agarra e faz cair também. A Asha desesperada pula na água para salvá-la, enquanto o homem ressurge nas proximidades, apenas para ser devorado pela criatura marinha. Depois de alguns segundos de silêncio, a dupla também ressurge ilesa. Elas nadam até o barco e finalmente
Partem, sabendo que todos os suprimentos que os saqueadores roubaram os manterão até encontrarem um abrigo seguro. Naquela noite, a Asha finalmente dorme sem pesadelos.